E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 21h38, 28/2 de 2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado. Eu tô acontecendo muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Beleza? Galera, o que é isso, galera? A gente praticamente chegou no nosso ponto ali dos 64.572,97. Quem está me acompanhando há um tempo já sabe muito bem dessas marcações que eu peguei lá do fundo, né? A gente começou a traçar essas marcações aqui, justamente aqui dessa região aqui, ó. E a gente veio acompanhando todo esse ciclo do Bitcoin e praticamente a gente chegou em um ponto principal, ou seja, vou ter que começar a fazer outras marcações aqui de Firebase em cima da região. Beleza? Mas o que é importante aqui, nós vamos justamente chegar agora nesse ponto. Já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica e elogio. Vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Vamos que vamos, galera. Vamos falar porque interessa, que é gráfico. Eu sei que é isso que vocês gostam, beleza? Então vamos lá. Galera, a gente fez um movimento interessante, né? Para quem tá vendo essas marcações aqui, essa marcação aqui, ó, tá desde lá do fundão, lá do Bitcoin. Hoje a gente quase chegou a bater ali a máxima ali dos 64.572,97, chegou com 64 mil a máxima, né? A máxima histórica foi 60 mil dólares, se eu não me engano. Então a gente bateu 64, mano. Então o Bitcoin aqui tá muito, muito agressivo. E o que é importante a gente entender é justamente esse ponto aqui, né, de hoje, 28 de fevereiro. Isso aqui é uma barra de fluxo elevada. Se a gente for colocar no que aqui, ela é maior do que todas. Praticamente a mesma barra aqui do dia 24 de outubro. E do dia 24 de outubro, quando a gente fez essa barra aqui, ó, 24 de outubro, a gente teve toda essa alta aqui, né? Ou seja, só colocar aqui para vocês aqui, desenhar para vocês. Nessa alta aqui, o Bitcoin pegou, né? Vamos pegar lá do fundão aqui, ó. Até nesse momento, ela fez 96% de alta com esse volume aqui. E a gente tem um volume um pouquinho maior. E aí, será que a gente vai mesmo romper essa barreira do 104 aqui e fazer tudo bonito? Beleza. Galera, as marcações eu não vou fazer agora, só que, obviamente, que eu vou começar a fazer uma marcação nova, porque a gente praticamente chegou na expansão máxima aqui do nosso canal. Só que isso eu vou fazer com calma, eu não vou fazer aqui no vídeo, né? Até mesmo para não tomar muita conta. Vou ter que dar uma analisada melhor, com mais calma, tranquilo, tomando uma cervejinha, aí eu fico mais relaxado para fazer essas marcações, tranquilo? Mas a princípio, o que a gente tem agora aqui a observar? Justamente essa barra. Essa barra aqui, galera, foi uma barra de atividade elevada, ou seja, a gente teve plays que entrou aqui, ou desovaram posições, ou aqui é uma barra de continuidade mesmo, estão botando aqui o mercado para cima. O que o OBV revela para a gente? Galera? O OBV revela aqui para a gente, depois de toda essa acumulação, eu até expliquei esse conceito para vocês, que depois que a gente passou esse tempo todo da acumulação aqui, a gente rompeu, e quando a gente volta, geralmente, para bater uma DWMA, a gente tem um aumento expressivo do volume, rompendo aqui os topos aqui, e o que aconteceu? Certo? Então o OBV é totalmente positivo. Só um minuto. Beleza, galera, eu tive que abrir aqui o tab aqui do SDT para a gente entender. Então, para quem é novo no canal, sabe que esse gráfico aqui, que a gente chama de USDT, ele é o gráfico do dólar, ou do Tether aqui, né? Então, esse gráfico aqui ele é o contrário do Bitcoin. Quando esse gráfico aqui ele começa a cair, o Bitcoin começa a subir. E quando esse gráfico aqui ele começa a ter uma recuperação, o Bitcoin tende a corrigir, tende a cair, né? Eu falei o contrário, eu acho, se não me engano. Quando esse gráfico aqui ele cai, o Bitcoin sobe. Quando esse aqui sobe, o Bitcoin cai, certo? Então, a gente estava olhando, né, a gente estava observando que a gente poderia romper essas regiões aqui de 4,68 e buscar 4,43. E a gente está praticamente ali tentando romper essa região. A gente fez uma barra interessante aqui no dia 27 de fevereiro de 2024. Eu até falei para vocês que a gente tinha que entender se realmente a gente ganhava os 50% para cima ou para baixo. Olha o que aconteceu hoje. Cara, barra de continuidade, não tem como falar que isso aqui é uma absorção. Então, a gente ainda veio testar os 50% praticamente da barra e depois caiu, tá? E depois caiu. Essa barra aqui, ó, do pregão de hoje, foi quase idêntica a ela, o OBV totalmente negativo, renovando os fundos. Então, aqui eu tenho desencarteiramento. Desencarteiramento esse que aconteceu lá, começou, na verdade, lá no dia 5 de fevereiro de 2024, comecinho ali do ano, né? Então, aqui a gente não perdeu ainda os 4,43, a gente está praticamente aqui por um fio de perder isso. E se a gente começa a perder os 4, quase não saía, 4,43, a gente tem os nossos alvos aqui para baixo, né? Então, vamos deixar logo traçado aqui.
beleza? E eu vou falar já já das possibilidades. Eu tenho que falar todas as possibilidades aqui para vocês do que pode acontecer e eu vou falar, obviamente, do que eu acredito, né, aí para o Bitcoin. Beleza? Pronto. Aqui eu tenho um ponto interessante e aqui está praticamente nos 4.19. Então, eu vou pegar aqui e vou traçar 4.19. Pronto, 4.19, perfeito. Então, esse aqui seria o próximo alvo para o USDT. Então, se eu estou olhando aqui um gráfico desse aqui com uma distribuição barra de fluxo elevada, já rompendo aqui para baixo, rompendo a tampa para baixo, eu estou acreditando ainda que essa barra de continuidade aqui ainda vai render. Então, possivelmente, se a gente perde, praticamente a gente não fechou, a gente fechou na linha dos 4.43. Se a gente fechar abaixo desse nível, teoricamente aqui falando para vocês, era 4.19 o próximo alvo, fazendo assim que o Bitcoin rompesse a barreira do 64, né? 64? Do 64, romper essa barreira, certo? Então, assim, a gente ainda tem tudo aqui para vir buscar essa região. Então, a gente praticamente não fechou nem acima nem abaixo, está na linha, exatamente na linha dos 4.43. Então, se realmente a gente aqui já dá um indício que é uma barra de continuidade, ou seja, por mais que o mercado ele corrija aqui, ele tem uma forte resistência. Olha como já bugou aqui, tá vendo como bugou? Então, a gente teria uma forte resistência aqui na região dos praticamente 4.79, ou seja, isso aqui poderia ser uma volta aqui saudável do mercado, e eu sei que isso espanta muita gente, tá? Mas aqui para a gente que acompanha isso aqui todo dia, sabe muito bem isso que é normal, ou seja, eu tenho 50% que está passando aqui nessa região, praticamente ali perto dos 4.80, e o mercado ele pode fazer isso, para vir bater essa região aqui, fazer um famoso teste de demanda, para poder fazer esse movimento aqui de queda novamente e começar a quedar, né? Falei isso no jiu-jitsu, mas beleza. E o OBV está sendo testado novamente aqui, né? O OBV não, a VWMA. Esse ponto aqui é um ponto interessante, porque se a gente consegue romper aqui para cima essa VWMA, mesmo assim eu ainda tenho a barreira da barra do dia 27. Então, ainda tem um teste de demanda aqui. Então, por mais que o mercado aqui se recupere o USDT aqui, fazendo com que o preço do Bitcoin caia nessa região, a gente tem aqui um ponto muito importante e mais ainda a mini distribuição que a gente tem aqui em cima. Beleza? Esses são os pontos interessantes para a gente entender. Então, o Bitcoin ele fez uma barra interessante aqui. O que eu posso fazer com essa barra? É justamente marcar essa barra aqui. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, a mesma coisa que aconteceu lá no Petrobras. Eu vou pegar aqui essa barra aqui e vou marcar. Eu não vou nem marcar ela, porque por incrível que pareça, olha onde está os 50%. Está nos 59.750,89. Essa é os 50% dessa barra aqui. Olha como bate, cara. Olha como bate aqui perfeitamente. É praticamente isso. É praticamente isso. Então, esse ponto aqui é interessante. Ou seja, por mais que o mercado venha corrigir para vir buscar a região ali dos 59.750, isso aqui é uma volta normal, ou seja, um testezinho aqui de oferta normal para poder fazer o movimento e romper o 64 e começar a sua alta aí para bater os recordes dos recordes aqui no Bitcoin. Então, é uma possibilidade. A primeira possibilidade que eu acredito é essa, tá? Eu realmente acredito que o mercado ele possa sim corrigir e esse aqui é o primeiro ponto de 59.750,89. Tá? Mas vamos dizer que o mercado ele vinha buscar essa região aqui, ainda é uma região aceitável dos 50, que é o 57.333,31. Então, o mercado ele pode fazer muito bem nesse ponto e fazer isso, nesse ponto fazer esse movimento. O que a gente não pode, galera, é perder essa barra e perder esse 50% aqui. Ó. Perdeu, aqui já abre um alerta, mas também não é desespero. Aí o mercado começa a voltar, não ganha para cima e começa a ficar aqui embaixo. Porra, perdeu esse ponto de 50, perdeu a mínima, cara, aí salve-me quem puder, que aqui o mercado distribuiu, e aí possivelmente a gente vai fazer aqui uma queda um pouco maior. Se tu for pegar esse gráfico aqui, coloca ele no gráfico semanal, a gente vai conseguir ver que a gente tem aquele, né? Vamos botar aqui rapidamente, ó, gráfico semanal. Então, no semanal, olha só, vamos botar aqui no que é, peraí, ó, no semanal eu não vou colocar em consideração fractais, tá? Não vou colocar em consideração fractais. O que eu vou fazer aqui? Depois eu vou trocar toda essa marcação, tá, galera? Então, eu teria aqui o primeiro ponto aqui, onda 1. Eu não vou pegar esses fractais que eu já peguei. Então, tem onda 1, onda 2, tá? Onda 3, onda 4, onda 5. Então, eu teria aqui um ciclo completo aqui no 64,72 para poder fazer esse movimento. Então, agora, para eu acreditar que o mercado ele vai fazer uma correção maior, como essa aqui, eu tenho que entender
Olha, tem uma coisa interessante aqui, eu não vi isso aqui no semanal também pintou. Então eu tenho que saber se realmente esse gráfico aqui ele vai perder 50%, porque uma vez que ele perde os 50%, então a chance de eu voltar aqui, ter essa volta aqui, para fazer uma onda 2 aqui é muito grande, ou seja, onda 1, onda 2, onda 3 e assim vai, tá? Então isso aqui é um ponto interessante que a gente está olhando, mas depois eu vou desmanchar tudo isso aqui, porque eu vou fazer novas marcações. Tem uma barra no semanal aqui que eu não vi isso, né? Eu não vi isso, ó. Bem aqui, ó, ela não é tão elevada. Ah, mas tá aqui. Ela não é tão elevada e não pintou tanto também. Beleza, certo? Então é isso que eu consigo observar. Se eu pegar esse gráfico aqui e colocar no mensal, olha só o que eu tenho no mensal, galera. O mensal eu vou ter aqui, vamos ver aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, galera. Esse aqui no mensal seria onda 3, então onda 4 eu poderia ter uma correção um pouquinho maior aqui, né? Para poder fazer um movimento, depois isso, para depois sim fazer um ABC, né? E aí, quem sabe, uma onda 1 completa. Então, cara, isso aqui são as possibilidades, né? São todas as possibilidades aqui. Então, a princípio, vamos trabalhar com gráfico de diário e entender isso. Então, ó, o mercado está corrigindo nesse exato momento, significa que o SDT ele está o quê? Sendo positivo. Ó, o mercado está sendo positivo, ele já está rompendo os 4,43, ficando acima. Então, sim, a gente pode ter aqui um pullback, que a gente chama, até o ponto de 4,78. Isso aqui faz com que o mercado ele despenque e venha buscar esses níveis aqui. E se isso acontece, eu tenho certeza absoluta que o mercado aqui vai dar aquela chacoalhada na árvore para cair aqueles frutos podres, tá? Para poder fazer o movimento aqui novamente de alta. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é isso. Fizemos uma barra de fluxo elevado, eu não vou marcar essa barra aqui, mas possivelmente no próximo dia, que seja no caso da manhã, se Deus assim permitir, a gente vai observar que a gente já tem, né? Que minha marcação já vai estar mudada aqui. Então, o que a gente tem que entender é isso. Então, o mercado aqui não perdeu os 4,43, é correção para vir buscar aqui no mínimo o primeiro ponto ali, né? Isso aqui, se eu fosse colocar no que é o teste de demanda, seria ali na região ali dos 4,78. Se eu for colocar no canal, ele daria ali praticamente no 4,70 mais ou menos, tá? Mas de qualquer maneira, a gente aqui ainda tá feio, a gente já renovou aqui. Eu não vou acreditar em uma alta grande aqui do SDT enquanto a gente não romper a VWMA. A gente pode bater como bateu aqui, porrada para baixo, bater aqui, porrada para baixo. O que está dizendo aqui o gráfico é que realmente a gente ainda está em momento aqui de distribuição, certo? Mas como eu estou falando para vocês, abre o olho de vocês, porque a gente pode sim ter uma correção aqui no SDT aqui, né? Um pullback normal, fazendo assim que o mercado ele corrige aqui, justamente para tirar aquela galera aqui do Coan aqui, né? Aquela galera aqui que está acreditando, isso aí o mercado vai, que não sei o quê, e acaba vacilando aqui, perdendo, saindo das posições aqui, e o mercado começa a socar a bota para cima aqui, beleza? Galera, era isso que eu quis passar para vocês no gráfico de hoje, beleza? Então, a gente chegou numa máxima de 64 mil dólares, a gente tem atividade profissional e a nossa função como analista aqui, né? Como um grafista, na verdade, não vou nem falar analista, eu vou falar grafista, aquele cara que só olha gráfico mesmo, não tem nada de notícia, impacto, essa parada toda. Então, para a gente tem que observar realmente se essa barra aqui, ela sim é uma barra de continuidade ou ela é uma barra de absorção. E como é que você vai entender isso? É justamente isso que eu estou falando para vocês. Aqui a gente tem um ponto interessante. Novamente, eu vou marcar isso aqui, coisa que eu fiz lá na Petrobras hoje. Ponto interessante, 50%. O mercado, a princípio, ele tende a corrigir até os 50%, ou seja, até esse nível aqui. Isso é normal para o mercado. Tá? Essa volta aqui é normal para o mercado. Eu sei que vai espantar muita gente, mas é normal, tanto nesse nível como nesse nível. Então, esses pontos aqui podem acontecer, esse movimento aqui. Tá? Isso aqui, então, é normal para o mercado. O que não pode acontecer é o mercado justamente começar a corrigir. Opa, perdi esse ponto, não estou mais conseguindo ganhar esse ponto. Ou seja, já estou abaixo de 50% da barra de atividade profissional. Não é legal. Aí o mercado ele tem de vir buscar essas regiões aqui, e aí começa a brincar, pô, perdeu, voltou novamente para cima, opa, não conseguiu ganhar mais aqui a parte inferior dessa barra de fluxo elevado, então significa que realmente essa barra aqui teve absorção, ou seja, os players aproveitaram para desovarem suas posições aqui compradas, né? No caso eles estavam comprados lá de baixo, venderam na cabeça aqui da manada, e aí isso aqui vai fazer com que essa galera comece a estopar, fazendo assim com que a oferta entre no mercado. E a oferta entrando do stop da galera que está comprada ali, né, vai começar a fazer com que o mercado caia. Lembre-se disso, a oferta faz o mercado cair e a demanda faz o mercado subir. Então, a nossa função é justamente saber se isso aqui vai ser rompido ou não. O que eu acredito, galera? Agora falando de mim, o que eu acredito?
Eu acredito, obviamente, numa alta. Por quê? Porque a gente nem rompeu ainda, nem testou 50% da barra. Então, pô, eu faço isso aqui todo dia para vocês. Eu vejo isso aqui todo dia no mini. Entendeu? Então não tem como eu falar que isso aqui é uma absorção. Se eu falar que isso aqui é uma absorção, eu vou estar falando aqui dando chute para vocês, tá? Porque a base de tudo é saber isso. Pô, barra de fluxo elevado. Obviamente, o mercado ainda está aqui, ainda nem testou aqui esse ponto. Como é que eu vou falar em absorção aqui, galera? Não tem como falar em absorção. Eu só vou começar a falar em absorção para vocês se realmente o mercado vier e perdeu 50. Opa, alerta, perdeu 50, alerta. Então, possivelmente aqui a gente está falando de absorção. Enquanto isso não acontecer, cara, não dá. É só você pegar aqui e olhar para trás. O que eu estou marcando aqui para vocês. Eu vou apagar isso aqui. Não vou deixar nem indicador para vocês entenderem isso. Então, se eu for pegar aqui, ó, não consegui pegar daqui, né? Algumas barras eu marquei. Vamos lá. Opa, eu tenho que deixar a barra, na verdade, né? Espera aí, para vocês entenderem. Eu tenho que deixar a barra para vocês entenderem do que a gente está falando. Pronto. Beleza. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, a gente teve duas barras interessantes. No dia 23 de outubro e no dia 24. No dia 24, o que a gente fez? Eu vou deixar grande para vocês. No dia de 24, o que a gente fez? A gente fez uma atividade profissional e todo mundo estava achando ali que era topo ali o mercado. Então, o mercado ali poderia corrigir. O mercado veio aqui e deu outra patada para baixo. Só que agora, nos testes de oferta, o mercado teve uma diminuição do fluxo aqui. Ou seja, pô, o fluxo está caindo. E o que muita gente fala, que eu vejo por aí. Pô, o mercado subiu com um volume grande, só que agora ele está subindo com um volume inferior. O mercado não tem sustentabilidade. Cara, isso é besteira. Porque o mercado ele não interessa mais esse fluxo aqui começar a aumentar para subir. O mercado não quer mais saber disso. O mercado já deu a patada aqui no dia 23, já deu a patada no 24. Então, isso que ele queria aqui, ele já fez, ele entrou. Então, se a gente tem atividade profissional, se a gente tem aumento do fluxo aqui, né? Porque aqui a gente tem uma baixa do fluxo. Isso aqui é nítido, né? Que o fluxo bem baixo aqui depois dessas duas barras. Então a galera começa a achar que isso aqui é fraqueza. E o mercado ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que demonstrar essa fraqueza. Por quê? Porque a patada já foi dada. Quando o mercado vem fazer os testes de oferta, tem que estar baixo esse nível aqui. Ele não precisa ficar alto, porque se ele estiver alto, isso vai significar para mim que a gente tem play aqui que quer empurrar o mercado para baixo. E aí a gente começa a falar de absorção em cima desse nível, de absorção grande, não pequena, como foi aqui. Então o mercado não precisa fazer toda hora volumão para o mercado subir, porque isso aí pode ser desova de posições e não continuidade de tendência, tá? Então isso aqui é um ponto principal também. Então eu vejo muita gente falando isso. O mercado subiu com volume e agora está subindo de novo sem volume. Então o mercado está fraco, besteira, tá? Então isso aqui fica nítido para fazer, galera. Isso aqui nem eu que estou falando. O gráfico está mostrando aqui para vocês. Então o que eu fiz nesse dia aqui? Eu justamente marquei barra inferior, né? Superior, meio, inferior. 50% que estava nos 33.489,52. O que eu falo para vocês? Os testes de oferta. O mercado fez isso aqui? O mercado não rompeu os 50%. Eu tenho uma força dominante compradora. E aí o mercado começou a fazer esses toques aqui. Olha o fluxo diminuindo. E a galera, meu Deus, o mercado vai cair. Meu Deus, o mercado vai cair. Não tem fluxo. O fluxo está baixo. Cara, é isso que o mercado quer. É justamente isso. Ele não precisa de fluxo mais aqui. O mercado ele vai aqui no embalo, naquela famosa banguela, né? Sem fazer força. Isso aqui que o mercado quer. Então o mercado vendo que não tem mais ninguém para estragar aqui a parada dele aqui, né? O que ele quer fazer. Aí o mercado começa a subir sem volume. Olha que interessante o mercado subindo sem volume. Cadê o volume? Cadê? Cadê o volume depois desses aqui? Não existe, né? Então o mercado ele começa a subir. Então nesse ponto aqui eu estava falando aqui para vocês de compra. Pô, é coincidência? Vamos lá. Vamos pegar outra barra aqui, ó. Essa outra barra aqui do dia 4 de dezembro. O mercado fez 4 de dezembro. Todo mundo começou a falar que agora o mercado vai cair, né? A gente teve até uma barra de fluxo aqui interessante nesse dia. Só que o mercado testou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E aqui eu não vou mentir, eu fiquei com medo porque eu tinha comprado aqui no 50 e acabei ficando negativo aqui. Foi a primeira vez desde 2023 que eu fico negativo em uma entrada. Só que aí bem que tinha uma dívida, você não vou entrar no mérito, e depois a gente começou a subir. Ou seja, o mercado defendeu onde? Justamente nesse ponto aqui, galera. Num ponto interessante, tá? Num ponto interessante. Vou pegar aqui, vou botar em um gráfico semanal
Ó, a gente tem a mesma coisa aqui nessa região, barra de fluxo elevado, só que eu estou falando de semanal. Nesse semanal, pô, a gente ficou abaixo de 50. Olha aqui, o 50 está mais ou menos aqui no 18 mil. Então, obviamente que eu não ia falar para vocês comprarem nessa região, tanto que a gente não estava comprando, só depois dos... A gente comprou, na verdade, 16, porque eu olhei isso aqui no gráfico de 1 minuto. No parimento, não, em diário, minto, foi no diário. No diário tá diferente, então por isso que eu comprei nessa região aqui. Mas se eu olhar semanal, eu não ia falar para vocês comprar no semanal. Semanal só depois que romper essa região, certo? E aí depois que romper essa região aqui, voltou para testar a lua. Não teve jeito. Isso aqui eu falei para vocês no semanal. Olha só que interessante. Tu vai pegar o gráfico semanal aqui, vai marcar o gráfico semanal e vai marcar os 50% do gráfico semanal, certo? Olha só o volume que entrou aqui, olha o volume que entrou aqui. Aí o que a galera fala? Meu Deus, o mercado não vai subir, o mercado está com fluxo muito baixo. Pô, o gráfico semanal subiu com fluxo, né? O mercado está caindo aqui, não tem volume, vai cair com tudo. O mercado vê que não tem volume, pô, cai de novo. Ai, meu Deus, o mercado vai cair, está sem volume, pô, de novo para cima. Por quê? Porque o mercado está fazendo um teste de oferta em cima dessas regiões. Não precisa de volume para o mercado subir depois que ele dá a primeira patada. Quando ele dá a primeira patada e o mercado tende a corrigir para fazer o famoso teste de oferta, significa ali que ele está preparado e vê que não tem ninguém ali para peitar a posição dele, então ele começa aí ali na famosa banguela, entendeu? Então isso aqui, galera, você pode pegar até ações. Se você pegar ações, você vai ver isso aqui. Aí essas marcações aqui são do gráfico diário, né? Então, aqui exatamente, no gráfico diário, se tu for pegar aqui o gráfico diário, eu comprei lá no 16, eu comecei a comprar no 16, por quê? Porque era outra leitura. Aqui, ó, a gente teve aqui no gráfico diário a atividade profissional aqui nesse dia, começou a andar aqui em range, aqui eu já tinha um nível de POC, rompendo o nível de POC, depois de uma aceleração de preço, aumento expressivo de volume, e o mercado começou a ganhar esse ponto. Obviamente que eu tinha que falar para vocês de compra, por quê? Porque isso aqui era uma absorção seguida de uma acumulação, um rompimento e um teste de oferta. Simples. Nesse ponto aqui, eu falei de compra para vocês. Olha a atividade profissional aqui. Depois disso, cadê? O mercado aqui está sem volume e está subindo. Por que está sem volume subindo? É o que eu acabei de falar para vocês. Cadê o volume aqui? E o mercado continua subindo. Cadê o volume aqui? E o mercado continua subindo. Cara, então, né? Tem alguma coisa aí que não bate. Beleza? Beleza? Acho que é isso, galera. Acho que eu até falei demais. 22 minutos de vídeo aqui. Bem rapidinho, tá? Então, vamos observar esse ponto, né? Vamos ver como é que está aqui o nosso querido Volume Profile. Volume Profile, eu não vou mais marcar daqui, eu vou ter que marcar de cima, né? Eu vou fazer tudo de novo aqui, galera, né, para vocês. Ó, mercado aqui corrigindo, significa que o SDT está fazendo aqui subindo, quer ver? Ó, o SDT subindo, certo? O SDT subindo, aqui a gente tem a correção. Então, tranquilo, por mais que o mercado ele volte a buscar 59,650, é um ponto interessante. O mercado rompeu, não voltou mais para cima, alerta. Rompeu região de 57, aí, minha galera, aí a probabilidade disso daqui ser uma distribuição de topo é muito grande. Uma distribuição de topo dessa aqui, com uma barra desse tamanho aqui, é de colocar medo em qualquer um, realmente, tá? Beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais. Os